vamos ver esse vídeo aqui. Quantos minutos? Tá, tem 14 minutos. Acho que dá pra nós ver. É Olha o muito Thiago difícil. falando de O Alto da Compadecida. Faria sentido para um gringo? Eu não vi esse vídeo, quero ver, mas eu tenho uma pergunta a se fazer, um ponto a falar. Vamos ver se ele vai falar o meu ponto, e daí eu não preciso falar meu ponto. Vamos lá então. Olha, Thiago, O Alto da Compadecida faria sentido para um gringo? Aceito o desafio. Ninguém desafiou pra nada. Olha, Thiago, falando sozinho. Olha, Thiago, bora! Você vai fazer uma oração. Olá, muito prazer, meu nome é Thiago, seja Olá, muito meu nome é bem-vindo. Muito não, seja mais ou menos bem-vindo. Vamos respeitar o nosso espaço. Se você é novo aqui, essa vinheta que você acabou de assistir significa que esse vídeo é mais leve, é mais tranquilinho. Eu tô só conversando, sabe? Tomando um cafezinho na porta de casa, falando mal dos vizinhos. Oi, Grace, filha da puta. Pra mais vídeos assim, você pode ir aqui nessa playlist, ó, que chama Falando Sozinho, e se deliciar com o conteúdo disponível. Se você quer ver os meus vídeos mais roteirizados, com mais pesquisa, aí você pode ir na playlist Ensaios, onde você encontra os meus vídeos mais... Cabeçudos. mais metido a besta mesmo. Viu como eu sou organizado? Eu sou virginiana. Eu não sou virginiana. E hoje eu quero falar sobre O Alto da Compadecida. Nossa, é muita informação, muita referência por segundo. Mas mais ou menos. Vocês vão ver que a conversa vai chegar em outros lugares, mas tudo começa na obra de Ariano Suassuna. Melhor obra do cinema mundial nacional em formato de livro. Mais especificamente numa pergunta. Tomara que essa música não me dê strike. Olha, Thiago, se o meu canal tomar strike por causa de música, de react do seu vídeo, eu vou ficar muito puto com você. Que eu recebi por DM de um seguidor chamado Charlie. Um beijo pro Charlie. Beijo pro E Charlie. obrigado pela pergunta. Beijo, E ele Charlie. me perguntou o seguinte, ó. O Alto da Compadecida faria sentido para um gringo? Ok, a história é sim. Mas a transposição do regionalismo e o jeitinho brasileiro seriam transpassados da mesma maneira? E eu achei essa pergunta muito interessante. Porque ela parece fácil de responder, né? Mas quando você para pra pensar 2 minutinhos, você percebe que ela esconde outras perguntas. Cortinas, camadas, significados. Eu tô pressupondo que essa pergunta foi sobre o filme do Guerra Reis de 2000, que Excelente filme. é uma adaptação de formato da minissérie que foi exibida na Globo em 99, que por si só é uma adaptação de 3 peças diferentes do Ariano Suassuna. Ok, essa frase ficou meio confusa. Em 1999, a Rede Globo exibiu uma minissérie de 4 capítulos. Nossa, eu achava que o filme tinha vindo antes da minissérie. Nossa senhora! Porque a Globo faz isso às vezes, né? Pega um filme, divide em 4 capítulos e é uma minissérie. Baseada na peça O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, mas que Meu Deus, alguém tem que fazer essa peça aqui pra vir pra Curitiba no Festival de Teatro. também tinha elementos Fica aí, ó, aniversário de Curitiba. Tá tudo conectado essa live hoje. Essa live hoje tá tudo conectado. Fica aí pro pessoal do Festival de Teatro de Curitiba fazer um Alto da Compadecida. Chamar alguém faça o Alto da Compadecida e peça, por favor, me chame pra assistir. de O Santo e a Porca e Torturas de um Coração, também do Ariano Suassuna. Aí, no ano seguinte, essa minissérie foi reeditada como um filme de 1 hora e 44 minutos, que foi exibido nos cinemas de todo o Brasil, ganhou muitos prêmios e é lembrado com muito carinho por todos nós. Então, sim, eu tô pressupondo que a pergunta de Charlie é sobre tudo isso e não especificamente sobre a peça do Ariano Suassuna, que inclusive já foi adaptada para o cinema algumas vezes antes de 1999. Tem o filme dos Trapalhões e tem o filme de 68 com a Regina Duarte interpretando Nossa Senhora. O que parece uma ótima ideia. Mas eu acho que essa Como ele é irônico. Pelo amor de Deus, cara. Tudo bem, né? pergunta, mesmo sendo sobre o filme, acaba sendo também sobre o texto do Ariano Suassuna, que é adaptado quase que na íntegra lá no filme do Guerra Reis. Por que eu acho que essa pergunta é muito sobre o texto? Porque o filme do Guerra Reis, na minha opinião, na minha visão, eu acho que ele é bem pop. Pop? Eu não sei se pop é a palavra. Nossa, é pop pra caralho. Isso aqui é cultura pop nacional. Aí vai Tipo, vir eu não sei se estou me explicando bem, mas sabe aquela cena em que o cangaceiro aparece no meio da cidade? Vocês não acham essa cena meio rock and roll? Porque pra mim parece. Então, o que tá em jogo aqui não é a linguagem cinematográfica, a forma como essa história foi adaptada para o cinema. O que tá em jogo é o texto, é o que o Charlie descreveu na pergunta como o regionalismo. E eu sei que esse suposto regionalismo também tá presente na direção do filme, na forma como essa história foi adaptada, na direção de arte, no figurino, na trilha sonora, etc, etc, etc. Mas eu acho que essa parte é mais fácil de traduzir para um gringo. Foi essa a pergunta. O difícil mesmo de traduzir é o texto, as palavras e as expressões que os personagens falam. Eu te pego, capa safada. Mas, Esse filme é muito bom, velho! Eu te pego, cabo safado! Eu te pego, cabo safado!
fui logo dizendo I love you. I love you é morena em francês. Quando eu falo texto, eu também não tô falando só dessas palavras. Eu tô falando do contexto também. Por exemplo, onde essa história é ambientada, como as pessoas desse lugar se comunicam entre si, como são as relações de poder entre os personagens, qual a conexão que eles têm com religião, com figuras de autoridade, quais são os signos que estão associados com a realidade desse lugar e dessas pessoas. Nossa, isso que era uma conversa de boa. Olha os papos dos caras. Olha os papos do cara. Signos e contextos. Nós estamos numa aula de geografia aqui, cara. Enfim, o conhecimento prévio que você precisa ter para embarcar nessa história. Você precisa ter um mínimo de familiaridade com esse universo para entender, por exemplo, por que é tão engraçado o Bruno Garcia falando eu te pego, cabra safado. É muito bom, eu te pego, cabra safado. E as atuações são muito boas, cara. Parece que Deus escolheu um por um. Os caras falaram, viu, vem cá, você é Matheus Naschergeilers. Você é o João Grilo. Você, eu esqueci o nome dos atores, das atrizes, mas você, viu, você é o cara ali que vai falar que o pé é o cabra safado. E nesse sentido, sim, é muito difícil Que belo cabra safado. traduzir essa história para alguém que nunca viveu no Brasil. Essa narrativa está muito localizada num lugar específico, numa cultura específica. Mas, o negócio é o seguinte, tem alguma história que não tá localizada numa cultura específica? Puta, ele vai falar o que eu queria falar. Fala aí, cara. Existe isso? Para responder essa pergunta, eu vou recorrer à Bíblia. Eu tô brincando, eu não tenho Bíblia em casa. Isso aqui é literalmente a coisa mais próxima da Bíblia que eu tenho em casa. Foi só por isso que eu peguei esse livro. Eu não tenho Bíblia em casa, vocês estão pensando que eu sou o quê? Um tempo atrás eu fiz um vídeo, usando exatamente essa mesma roupa, inclusive, em que eu falei sobre como a narrativa messiânica do Salvador, que morre pelos nossos pecados, está presente em toda a cultura pop. Todo mundo parece com Jesus Cristo. Outra coisa, cara, que eu pensei também, né? Óbvio, não sozinho, não veio da minha cabeça, né? Mas das referências que eu tive, assim. Esse é o problema de toda a cultura pop, velho. Sempre tem a figura messiânica, velho. Sempre tem a figura messiânica. Então veja, das mais conservadoras e reacionárias que querem manter o status quo e preservar tudo isso que tá aí, as mais rebeldes, as mais progressistas, as mais questionadoras, tá ligado? Que querem romper com tudo e questionam tudo, até mesmo o capitalismo, assim. Sempre tem a figura messiânica, né? Que é tipo, ou é o cara que salva todos os cidadãos de bem dessa escória maldita que quer destruir a sociedade, ou é o cara que sozinho ele rompe esse complô social de opressão e tudo mais e derruba esse regime para que possa ser construído um mundo melhor. Sempre tem essa figura messiânica, velho. E isso que trava nós, a nossa imaginação. Isso trava a nossa imaginação, rapaziada. Porque veja, se a gente não consegue pensar um mundo diferente do qual a gente vive, como que caralhos a gente vai construir esse mundo? Se a nossa imaginação é limitada, tipo, vamos melhorar um pouquinho o capitalismo aqui, vai. Só um pouquinho, né? Eu acho que é o suficiente. Se nós vai só até aí, é só até aí que nós conseguimos chegar. Nossa imaginação não consegue imaginar um mundo melhor e tal. Tem a frase do Zizek, que eu acho que é tipo, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. É por causa disso, porque a gente não consegue pensar nem racionalmente, nem imagineticamente o mundo sem o capitalismo. Tipo, como será que é? O que será que é? Porque se a gente não imaginar, não pensar, não se der esse direito, esse luxo de construir possibilidades, a gente nunca vai concretizar nada que não seja melhorias paliativas do capitalismo, que a próxima crise vai derrubar, velho. Veja os 13 anos de governo PT. Foram soluções paliativas, conciliatórias, que bastou uma crise do capital. Veio um golpe institucional e derrubou a Dilma e neoliberalismo na veia e todo o direito que a gente conseguiu vai ser atacado e foda-se. Então, a figura pop, consciente ou inconscientemente, propositalmente ou não, tem esse papel de podar a nossa imaginação. Tipo, vamos esperar aí o próximo Messias, o Salvador aí que vai fazer o serviço por nós. Não, rapaziada, é nós se organizando coletivamente que temos que fazer o bagulho. É uma história muito familiar para todos nós que crescemos em países cristãos. É um tema bem universal. A Bíblia, em geral, é uma referência muito forte. E é universal também esse tema do cristão e tal, porque é foda, veja, funciona em todo lugar? Não. Culturas diferentes têm traços diferentes. O Thiago mesmo falou já agora há pouco, assim, tem cultura que não é regional, que tem suas próprias especificidades e tal, as características, mas acontece que o Oeste, né, o Ocidente, né, representado aí na figura da Europa e dos Estados Unidos, de maneira imperialista,
assumiu para si o destino manifesto de colonizar o mundo inteiro e com isso implantar sua ideologia. Então é tipo assim, essa é a história da Europa, então é a história do mundo, é a história universal. Foda-se. Por isso que também a gente aprende história da Europa, mas não sabe história da África, não sabe história do Brasil. A gente estuda mais Idade Média, que tem a ver com os europeus lá da casa do caralho, do que a população que vivia aqui no Brasil, antes dos portugueses chegarem. A gente estuda muito mais isso que história da África, história da Ásia. A gente nunca teve história da Ásia no ensino médio. Então, essas crenças universais, elas são universalizadas à força. Forte para todos nós. Mas as histórias que existem nela também foram criadas e contadas dentro de culturas específicas em lugares específicos. E o motivo pelo qual essas histórias se tornaram universais em detrimento de outras é aquele negócio lá, né? Ok, tem vários motivos. Mas é basicamente colonização e catequização compulsória. Não tem muito segredo, né? É colonialismo e imperialismo, né? Esses elementos se tornaram parte da nossa cultura por causa de um processo histórico. Uau, que grande descoberta. Foi apagando as culturas que estavam aqui. Tipo assim, você é aqui, você é indígena, né? Povo originário aqui do Brasil. Tá aqui o padre e tá aqui o soldado com uma arma, uma espada. Você pode rezar pro padre aqui pra ele salvar a sua alma, ou o soldado só te mata, você vai pro inferno mesmo e foda-se. E aí? Não, deixa eu rezar aqui então, né? Aplausos. E tudo bem, até certo ponto. Nós vivemos numa sociedade. A gente tá trocando signos culturais o tempo todo. Inclusive quando a gente tá assistindo televisão ou quando a gente ia no cinema. Na época que era possível ir ao cinema. Na hora de assistir um filme, uma série, uma novela. Isso foi gravado na pandemia? 1 ano. A gente se expõe a diferentes realidades e diferentes culturas, normal. Tem sempre algo ali que exige uma tradução, para que a gente consiga absorver, entender, seja lá o que aquela história quer dizer. Eu vou explicar melhor o meu ponto com 2 exemplos. O primeiro, claro, é a Bíblia. Tô brincando, é a Bíblia. De novo isso. Mas sim, vou falar da Bíblia Sagrada, vou falar de Jesus. Uma vez... Muito bom, é porque a Bíblia também precisa de interpretação e tradução. Velho, nós não somos hebreus lá da época do começo do hebraísmo, né? Que somos nômade e criamos ovelha aqui. Nós não somos gregos, uns judeu greco-romano aqui da época de Jesus Cristo. Então como caralho a gente vai interpretar essa Bíblia? Precisa de tradução pra gente o que é essa palavra, qual que é o significado dela, tem um contexto, qual que é esse contexto, o que significa, o que provavelmente esse personagem identificado como Jesus aqui quis dizer. Interpretação, tradução. Eu li, não lembro onde, que uma das grandes provas de que Jesus existiu de verdade é o fato dele ter sido crucificado lá, segundo os evangelhos de Mateus, Lucas, Sandra e Regina. Porque a crucificação lá naquela época, nos anos 90, era uma das formas mais humilhantes de ser executado. Se alguém fosse inventar uma história sobre um grande herói que morreu pelo seu povo, essa pessoa provavelmente teria inventado uma mentira que fosse mais glorificante pro herói dessa história, no contexto em que essa história foi contada lá naquela época. Ou pelo menos uma mentira mais interessante, mais explosiva, de repente uns raios laser, uma peruca, sei lá. Não é uma boa mentira. Só faz sentido se for verdade. Eu teria inventado uma mentira melhor. E olha só, eu não sou historiador. Eu nem sei onde foi que eu li esse argumento. Eu não sei nem se isso faz sentido. Talvez ele seja simplista demais. Provavelmente é. O que eu quero dizer é que a gente, pessoas comuns que não são estudiosos, teólogos, Vamos ver onde que ele vai. Vamos ver onde que ele vai. a gente não sabe nada sobre esse contexto. A gente não sabe como era a vida na Judéia, ou seja lá onde se passa a paixão de Cristo. Eu acho que era no Ibura. Eu, aparentemente, não estava vivo quando o Império Romano existia. Eu não sei se ser crucificado é mais ou menos humilhante do que comer chumbinho. Na verdade, quando eu paro pra pensar na história de Jesus, em toda a iconografia por trás dela, a cruz, os espinhos, os pregos, a imagem de um cara seminu sangrando até a morte e olhando por todos nós o tempo todo, eu acho tudo muito estranho e muito gore. E é esse o meu ponto. Em algum momento das nossas vidas, a gente precisou traduzir essas ideias para dentro da nossa cabeça. Provavelmente quando a gente era muito criança. E isso foi possível com a ajuda de todo mundo ao nosso redor. A nossa família, a nossa educação cristã, o Padre Marcelo Rossi do programa do Gugu, as novelas, toda a gramática cristã que tá em tudo que é lugar. A igrejinha do bairro. Essa tradução passou despercebida na gente porque ela foi relativamente fácil. Ela aconteceu com a ajuda de todas as... É fácil e não é, né? Porque, porra, é todo um aparato, todo um esforço, toda uma sociedade pra naturalizar dentro da cabeça de uma criança que, tipo assim, o maluco lá 2000 anos, morreu, ressuscitou e é isso aí, tamo junto, é nós, Jesus. A mitologia cristã foi sendo traduzida de várias maneiras ao longo da história também, né? Tipo, ela não é linear também, como querem parecer. Porra, na Idade Média tinha uma significação a paixão de Cristo. E veja, eu já vi também interpretações de que, tipo, é diferente pro católico e pro evangélico. Porque, veja, enquanto o católico
frisa muito mais a crucificação como penitência, como punição, para o cristão católico também sofrer na carne essa penitência, essa punição, essa negação do mundo carnal, né, essa mortificação da carne. O evangélico frisa muito mais a ressurreição, que é a glorificação de Cristo. Para quê? Para identificar que não é pelo medo, é pelo desejo de ter um corpo glorificado, de ser igual a Jesus, de se dar bem, de ter tudo de bom, seja aqui nesse mundo, seja no mundo por vir. E veja, essas duas formas são formas de controle social, em última medida, né? Tipo, porra, ó, Jesus pagou com preço de sangue, foi crucificado, então você tem que negar os bens materiais. Você não pode questionar, você tem que mortificar a carne. Então tudo que for carnal, você negue e aí você se apegue só a Jesus Cristo. E a ressurreição é a mesma coisa. Tipo, cara, esquece esse mundo. Não fica pensando muito que você tá passando fome, que é tudo ruim aqui. Lá na glória eterna vai ser bom. As instituições que cercam a gente. E tudo bem. Normal, é sobre isso. Difícil é quando depois de todo esse aprendizado, a gente precisa traduzir alguma coisa que está fora dessa gramática. Quando isso acontece, esses elementos geralmente ganham uma carinha de étnico, exótico, regional. Enfim, eu tô só falando, eu não quero ofender a crença de seu ninguém. Foi só um exemplo. E agora eu vou partir pro meu outro exemplo, porque religião é um assunto muito complicado. Quem me conhece sabe que eu cresci assistindo novela. Por exemplo, Laços de Família, eu assisti todas as vezes que reprisou, até eu começar a trabalhar, porque aí eu tinha coisa pra fazer. Eu me lembro de ter assistido 3 vezes que passou, mas já faz muito tempo. E vocês sabem como são as novelas de Manuel Carlos, né? Elas sempre se passam no Rio de Janeiro, a maioria delas no Leblon. Elas têm um sabor de Rio de Janeiro, de uma versão do Rio de Janeiro, de um pedacinho do Rio de Janeiro. Mas essa nuance aí eu não conseguia perceber aos 12 anos de idade. Eu ouvi o pessoal falando de Leblon e de Barra e ficava pensando, que diabo é isso, gente? Eu não sei o que é um Leblon. Eu sou uma criança da periferia do Recife. Eu não sei o que são essas coisas. Eu não sabia o que era o Rio de Janeiro de verdade, pra entender que aquilo ali era um olhar sobre o Rio de Janeiro. Mas enfim. E é um olhar idealizado de um Rio de Janeiro também, tá ligado? Laços de Família não é vista como uma novela regional, embora ela tenha muitos elementos de regionalidade. E no Brasil, regional é o que tá fora do eixo Rio-São Paulo. Aí, por exemplo, quando uma novela se passa na Bahia ou em qualquer estado do Nordeste, eles dão um bronzeamento artificial nos atores brancos pra eles ficarem com cara de étnicos. Por que vocês fazem isso, galera? Enfim, eu tive que traduzir vários elementos de Laços de Família pra minha vivência, na época que eu assisti lá atrás, com 12 anos. Eu não tô dizendo que foi difícil, eu só tô dizendo que aconteceu, porque eu era uma criança pernambucana de 12 anos que nunca tinha visitado o Rio de Janeiro. Aquilo ali tinha pouquíssimas ou praticamente nenhuma conexão com a minha vida. Mas ainda assim, eu consegui assistir, eu consegui apreciar, dentro das minhas próprias limitações, beleza. É possível, a gente consegue, Jesus Cristo tá aí, de prova que a gente consegue. Enfim, eu vou mudar de assunto agora. Mentira, vai fazer sentido. Eu comecei a reler O Senhor dos Anéis esses dias. Qual o problema? E eu sempre achei muito interessante como o universo que o Tolkien criou em Senhor dos Anéis incorpora muitos elementos de literatura e folclore ingleses medievais. Não só na temática, na mitologia, na construção dos personagens, mas também na forma como essas histórias foram escritas, nos lugares onde elas são ambientadas, tem os versos que os hobbits ficam cantando, tem as paisagens para onde eles viajam, que devem ser bem mais familiares para quem vive no Reino Unido. Eu acho, não tem como saber. Mas ninguém se refere ao Senhor dos Anéis como literatura fantástica regional, porque é europeu, né? Talvez tenha um nome pra isso. Mas voltando pro Alto da Compadecida, uma das principais influências da obra de Ariano E uma imagem no áudio. Suassuna é o romance picaresco, que é essa história do herói pobre, malandro, esperto, numa sociedade corrupta. E o romance picaresco é medieval e europeu. Ah, então quer dizer que o Ariano Suassuna... Sim, ele pegou um gênero literário europeu e combinou com elementos de literatura de cordel e várias outras coisas, e ele criou a história dele. Quem nunca? Mas isso é o de menos pra mim. Se alguém apontasse uma arma pra minha cabeça e me pedisse pra explicar o tema do Alto da Compadecida, eu, primeiramente, ia achar muito estranho esse pedido específico, mas, em seguida, eu explicaria mais ou menos o seguinte. É uma história sobre os pecados que cometemos em vida e em que medida somos responsáveis por eles numa sociedade injusta. É isso que acontece, né? Os personagens erram, machucam e se aproveitam uns dos outros. E depois da morte são confrontados por Deus, pelo diabo, por Fernanda Montenegro e julgados pelos seus erros.
Eu não sei, eu pensei nisso meio rápido. Eu acho que faz sentido. E eu acho meio universal. Eu acho que qualquer pessoa pode se conectar com essa história. Não do mesmo jeito que eu me conecto com ela. Precisa de um esforcinho e de uma boa tradução, literalmente falando agora. Mas é o mesmo esforcinho que a gente faz pra ler O Senhor dos Anéis, a Bíblia, Shakespeare, a Ilíada, Frankenstein, Don Quixote, Harry Potter, Drácula, As Aventuras de Dona Baratinha, As Histórias do Rei Arthur, A Pequena Sereia, O Diabo Veste Prada, Star Wars, Ginny and Jenny, Pulp Fiction, 1984, Frozen, Uma Linda Mulher, Franceses Pretensiosos, Americanos Pretensiosos, Britânicos Pretensiosos. Enfim, resumindo, é um esforcinho. Faz um esforcinho. É o que eu diria pra um gringo antes de mandar ele assistir O Auto da Compadecida. Faz um esforcinho, vai dar certo. Que vale super a pena. E vale super a pena esse esforço. Bom, acho que acabou, né? Acho que acabou o vídeo. Ele não falou do que eu ia falar, então acho que tem espaço ainda. Ufa, tem coisa a acrescentar nesse vídeo. Nossa, ele que edita o próprio vídeo? Não é possível. Eu queria agradecer ao Charlie por ter me mandado essa pergunta, porque eu adorei ficar pensando nessas coisas. Eu acho que esse é um tema que rende muito, dá pra ficar falando muito ainda sobre isso. Obrigado, Charlie, ou seria Charlie. E eu queria lembrar vocês que esse canal é mantido através de finas vídeos não Tá bom, né? Tá bom. O que eu queria falar sobre esse tema aqui do... Vou colocar eu na cara do maluco aqui mesmo. Foda-se. O que eu queria falar sobre esse tema que ele não falou... Veja, todo filme é regional. Ele colocou muito bem isso. Toda obra cultural, toda produção cultural é regional. Fala a partir de uma região específica, de uma cultura específica. Por mais que se pretenda universal, vamos colocar aí Senhor dos Anéis, passa numa terra fictícia, num universo fictício. Star Wars, passa num universo alternativo, né? Star Wars passa no espaço. Senhor dos Anéis passa na Terra-média, numa terra folclórica fantástica fictícia. Qual outro filme aí? Jornada nas Estrelas é no espaço também. Enfim, são coisas que não falam de uma localidade específica, tá ligado? Né? Que não são reais, assim, vamos dizer. Assim. O que eu quero dizer com isso, velho? Mesmo esses que não se passam no Brooklyn, no Bronx, em Nova York, na Inglaterra, tá ligado? Em Tóquio, em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasil. Mesmo esses que são em lugares fictícios, alternativos, mesmo essas coisas são regionais, porque falam de momentos históricos específicos. Falam a partir de momentos históricos específicos e a partir de lugares geográficos específicos, regiões do mundo específica. Essas regiões não são soltas no vácuo, assim, tipo, elas têm uma cultura específica, tem uma língua específica, tem uma crença específica, tem um senso comum específico, tem várias coisas que é muito específico. Por mais que se pretenda universal, universalizante, fala de um lugar muito particular. Auto da Compadecida é tão regional quanto uma novela da Globo. É tão regional quanto um Star Wars. É tão regional quanto um 2001, uma Odisseia no Espaço. É tão regional, vou pegar aqui meu quadro com filmes legais, quanto um Toy Story, quanto um Star Wars, quanto um Matrix. Tão regional quanto qualquer filme do Nolan, qualquer filme de quadrinho da Marvel. Tão regional quanto. Acontece que os Estados Unidos, especialmente através do esforço hollywoodiano, colonizou o mundo inteiro culturalmente pra gente acreditar que a gente é quintal dos Estados Unidos. Então, quando falam de alguma coisa de Nova York, não é regional. A gente sabe, é Nova York, é Chicago, é Illinois, é o Texas. A gente sabe, mesmo nunca tendo pisado nesses lugares, a gente sente que é familiar. Agora, quando a gente vê um filme, Uma Cidade Invisível, que se passa no Belém do Pará, não é em Belém, né, mas é no Pará, regional. Quando a gente vê um filme de Bacurau, regional. Qualquer coisa que não seja o eixo Rio-São Paulo ali pro brasileiro é regional. Por quê? Porque fala de elementos, não tem vergonha de esconder. Mas veja, quem caralhos no Brasil já comeu uma torta de maçã? Comeu um peru de ação de graças? Um peru? Quem caralhos, tipo, assiste beisebol no Brasil? E são elementos que são regionais, mas a gente universaliza. Por quê? Porque a gente foi colonizado culturalmente por Hollywood. Então a gente não enxerga esse caráter regional. E a gente enxerga as nossas próprias paradas como regionais. É por isso que, sim, Auto da Compadecida é regional. Faria sentido pra um gringo? Sei, talvez sim, talvez não. Mas veja, Parasita é um filme da Coreia do Sul, puta regional, mas fala de um problema do capitalismo global, que é a falta de moradia, a precarização do serviço. Porra, fez tanto sucesso que ganhou o Oscar. O diretor de Bacurau, se isso não for fake news que eu caí, tá? Se não for uma fake news que eu caí, se eu não tiver errado, o diretor de Bacurau disse que, o diretor de Parasita disse que, após assistir Bacurau, falou assim, puta, se eu tivesse assistido esse filme antes, nem fazia Parasita. Porra, é um filme regional, mas que impacta um cara lá da Coreia do Sul, cara. Porra, cara, veja, todo filme é regional. Só que a gente foi criado com Hollywood e McDonald's e a gente acha que o mundo inteiro é os Estados Unidos. A gente esquece que não, os Estados Unidos é só um país.
com pretensões imperialistas, que fode todo o resto do globo. Então, porra, é isso que eu tinha pra acrescentar. Valorizem a cultura nacional. Porra! É isso que eu tinha pra falar. Não sei se eu falei. E nós não somos parte da mesma vizinhança dos Estados Unidos, tá ligado? Tipo assim, Estados Unidos é a metrópole e nós somos uma colônia. E troca, a gente só abriu mão das culturas mesmo. A gente deixou de ser colonizado e abriu mão das culturas. Isso também é um projeto político. O velho Marx já diria, porra, né? É um projeto político e econômico. Porque quando a gente abre mão da própria cultura, a gente abre mão da própria indústria cultural. Quando a gente abre mão da própria indústria cultural, a gente não produz cinema, não produz tecnologia, a gente não produz nada. E fica refém dos enlatados vindos de USA de 96.